Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou tentar explicar um pouco sobre uma palavra que é até que bastante falada, mas pouco compreendida. Para escrever esse roteiro, eu me baseei no livro The Big Picture, do Tim Carroll, que é um livro maravilhoso que todo mundo deveria ter a oportunidade de ler. O Tim Carroll é um professor do Departamento de Física do Caltech. Ele é cosmólogo, especializado em energia escura e relatividade geral. Enfim, é uma pessoa, no mínimo, interessante. O livro traz uma ideia muito interessante chamada de naturalismo poético. Um tema que eu gostaria muito de fazer um vídeo sobre mais pra frente. Mas por enquanto, esse vídeo aqui vai servir como base, como uma introdução ao que chamaremos de naturalismo poético. Comecemos então o vídeo com uma pergunta simples. O que é ontologia? Ontologia é, em poucas palavras, o estudo da estrutura básica do mundo, os ingredientes e as relações que constroem tudo o que conhecemos. Essa ideia pode ser contrastada com a epistemologia, que trata sobre como nós obtemos conhecimento sobre o mundo. Nós comumente nos referimos a uma ontologia porque estamos falando sobre uma ideia específica no que tange a como a natureza é. No mundo, existem muitas e muitas diferentes ontologias, desde aqueles que duvidam que a realidade é real, até aqueles que garantem que o ser humano é o centro de tudo e é regra universal para a vida. Comecemos então pela questão básica, nos perguntando se algo realmente existe. Então, se perguntarmos isso para um realista, ele nos responderá: é claro que tudo que estamos vendo, sentindo e ouvindo existe. Por outro lado, se perguntarmos para um idealista, ele vai dizer que tudo que realmente existe é a nossa mente. E o mundo é, na verdade, uma série de pensamentos e até ilusões que nossa mente está fabricando. Entre os realistas, nós temos os monistas, que acreditam que o mundo é uma coisa só. E temos também os dualistas, que acreditam que o mundo é composto por duas coisas, por exemplo, espírito e matéria. Até entre pessoas que concordam com o monismo, é comum haver discordâncias sobre quais são as propriedades associadas a essa coisa, ou ainda discordâncias sobre qual parte do mundo é realmente real ou não. Quais dessas coisas do mundo são ilusões, por exemplo, as cores, os pensamentos, os sons, a moralidade? Se você acredita ou não em Deus, se você é um ateu ou um teísta, tudo isso faz parte da sua ontologia. Você agora deve estar se perguntando sobre a religião, né? Onde entra a religião? A religião é um tipo completamente diferente de coisa. É uma coisa associada com crenças, crença em Deus, por exemplo, crença em milagres. Ela também pode ser considerada uma força cultural, uma maneira de viver, um grupo de instituições, um legado histórico, uma coleção de prática e princípios. Em contraste com a religião, a gente pode colocar o humanismo, que é uma coletânea de crenças e de práticas tão diversas quanto a religião. Uma ontologia mais ampla, tipicamente associada com o ateísmo, é o naturalismo. A ideia de que há apenas um mundo, o mundo que conhecemos, que segue as leis da física, as leis da natureza, e que é passível de ser estudado, entendido e analisado através do método científico e de observações empíricas. Nessa ideia não existe nenhum paraíso, nada sobrenatural, espiritual ou divino. Não há nenhuma teologia cósmica, nenhum sentido intrínseco para a vida, nem para o universo. Vida e consciência, nesse sentido, não seriam nada mais do que a própria matéria. Conseguimos encontrar traços do naturalismo no budismo, em Roma, nos atomistas da Grécia e no confucionismo. Muitas figuras durante a história se posicionaram de forma a defender o naturalismo. Mas podemos dizer que só na história recente surgiram evidências a favor do naturalismo, que faz com que as outras ontologias tenham dificuldade de resistir.
Nos últimos 5 séculos, tivemos descobertas que mudaram completamente tudo o que sabíamos sobre os níveis mais básicos de como as coisas são formadas no universo e no mundo. Nossas experiências do dia a dia nos sugerem que existe um número quase infinito de coisas distintas, pessoas, formigas, carros, ar, fogo, oceanos, que são absurdamente diferentes umas das outras. Nossa ontologia do senso comum é extremamente plural. Conforme nosso conhecimento como humanidade vai avançando, a ontologia vai se tornando cada vez mais elegante, mais simples, mais unificada. No 6º século a.C., o filósofo grego Tales de Mileto disse que tudo o que há é derivado da água. Galileu observou que Júpiter tinha luas, o que implicava que elas estavam orbitando algo com força gravitacional da mesma espécie que a Terra. Newton demonstrou que a força da gravidade é universal. Ela dita desde o comportamento das maçãs caindo de árvores até planetas orbitando o Sol. John Dalton demonstrou que diferentes componentes químicos podem ser entendidos como diferentes arranjos de átomos. Maxwell, junto com alguns outros físicos, nos explicaram alguns fenômenos complexos que envolviam ondas eletromagnéticas e radiação dentro de uma única etiqueta, chamada eletromagnetismo. Algumas análises mais cuidadosas mostraram que as estrelas eram feitas de átomos presentes aqui na Terra, como hidrogênio e hélio. Einstein unificou o espaço-tempo, juntando e equacionando matéria e energia. Físicos de partículas sugerem que os átomos da tabela periódica são apenas diferentes arranjos de prótons, nêutrons e elétrons. Tudo caminha para uma grande unificação. Perceba como nossa visão sobre do que são feitas as coisas foi mudando com o passar do tempo. Hoje em dia, entendemos que não há diferença em coisas vivas e não vivas. Os mesmos átomos que compõem uma rocha, compõem um animal, nos compõem. Não há diferenças entre coisas na terra ou coisas no céu, matéria e espírito. São apenas as mesmas coisas aparecendo de diferentes formas. Você pode estar se perguntando: quão longe esse processo de unificação vai? E a resposta é bem simples: não sabemos. Mas podemos dar bons palpites. Não é absurdo afirmar que em algum momento vamos ver o mundo como uma coisa só, unificada, sem ser causada, mantida, nem assistida por nada, apenas existindo. Também é possível pensar que, se formos descendo cada vez mais no nível que estamos analisando sobre a natureza das coisas, chegaremos em algo único, por exemplo, uma partícula fundamental, ou em algo infinito, ou pelo menos próximo disso, por exemplo, uma estrutura que contém muitas partículas fundamentais. O naturalismo é também, acima de tudo, bastante contraintuitivo. Quando olhamos para os olhos de alguém, vemos algo mais do que simples aglomerados de átomos e reações químicas complicadas. Nos sentimos conectados com o cosmos de uma maneira que parece transcender o puramente natural, físico. A diferença entre o ser animado e um inanimado parece ser muito mais profunda do que a maneira do arranjo das moléculas. A ideia de que tudo que acontece ao nosso redor só acontece porque está seguindo algumas leis da física parece até ridícula. Mesmo levando tudo isso em consideração, um naturalista precisa ter em mente que, por mais que tudo isso seja verdade, ou seja, essas sensações subjetivas existem, não podemos abandonar em nenhum momento o ceticismo. Existe uma frase que eu gosto muito que foi dita pelo Carl Sagan, que, parafraseando, fala que quanto mais queremos acreditar em alguma coisa, mais precisamos ser céticos com essa coisa. Esse seria o caminho do naturalista. Também acho que deveríamos seguir esse caminho de ceticismo saudável, porque essa parece, até então, ser a maneira menos errada de compreender a realidade. Na ciência, tudo é sobre estar menos errado. Se você encontrar alguém prometendo te revelar a verdade, ou se você mesmo julga conhecer a verdade que ninguém sabe,
Se você encontrar alguém vendendo soluções mágicas, eu sinto em lhe informar, mas grandes chances da pessoa só estar bastante enganada. A ciência e a análise do cosmos são exercícios que nos exigem extrema humildade. Temos que aceitar que não sabemos de tudo, que não controlamos aquilo que nos controla e, acima de tudo, que somos, de certa forma, insignificantes para o cosmos e o seu funcionamento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pretendo trazer mais vídeos assim. Talvez no próximo eu já fale sobre o tal naturalismo poético que foi citado no começo desse vídeo. Mas, por enquanto, é isso. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.